34 Alagoas pelo olhar apaixonado de um alagoano. É o Juliano Pessoa, que eu até troquei o nome dele. Juliano, boa tarde, um prazer estar com um amigo aqui para a gente falar sobre fotografia. Boa tarde. Já discutindo com a Daniela sobre fotografia, né? Pois é, já estávamos aqui nos bastidores conversando um pouquinho. Boa tarde, obrigado pelo convite. E ela estava falando de visão, e a fotografia faz isso, né? Ela amplia um pouquinho a nossa visão, inclusive do lugar onde a gente vive. E como é que surgiu a sua paixão pela fotografia? Na realidade, eu sempre gostei de fotografia e ela meio que me rodeou a vida inteira, né? Eu fui casado, casei cedo. Aos 18 anos eu namorava com a minha ex-esposa, que é a mãe da minha filha, e o pai dela é um dos grandes fotógrafos aqui do estado, que é o Sr. Moacir Mendonça. Ele trabalhou muitos anos, acho que mais de 20 anos para o governo do estado, então aquelas fotos aéreas de antigamente em Maceió, era ele que fazia. Então ele chegava em casa, revelava e me chamava para mostrar e etc e tal. Eu via com muita empolgação, mas por outro lado não me enxergava naquela posição profissionalmente. Como fotógrafo. Exatamente. Então sempre admirei. E com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, de a gente andar com o celular tirando foto, e é um hábito que eu tenho, mesmo antes de trabalhar com fotografia. Eu já tinha esse hábito de só viajava com a câmera, com o celular e tal, fotografando para onde eu passava. E aí comecei a ter contatos com alguns profissionais da área, e as pessoas me estimularam, digamos assim, a buscar um curso e de repente investir nisso para ver se de fato era uma coisa que eu me identificava. E assim eu fiz. Busquei me profissionalizar, fiz 3 cursos na minha formação como fotógrafo. Fiz um curso aqui em Maceió, depois tive a oportunidade de fazer um curso no Instituto Internacional de Fotografia, que é em São Paulo, que é uma das grandes escolas do país. E aproveitei uma viagem que eu fiz internacional e fiz um curso em Lisboa. E aí no retorno, aí de fato eu comecei a me intitular, digamos assim, como fotógrafo e desenvolver uma coisa mais profissional, mais séria. Agora, um olhar apaixonado de um alagoano. Você fotografou o quê? Paisagens alagoanas? A minha especialização na fotografia, eu meio que reduzi e me especializei em fotografia de paisagem e arquitetura. Certo. A arquitetura, eu faço arquitetura mais corporativa, ou seja, às vezes eu faço fotos de alguns hotéis, de empreendimentos desse tipo, que são aquelas fotos que eles jogam nos sites, para poder as pessoas visualizarem quando for se hospedar, etc e tal. Esse que eu faço ligado à arquitetura. E paisagem é minha grande paixão, digamos assim, na fotografia. Então é minha terapia também. Então eu sou apaixonado por tanto acordar cedo, como pegar o fim de tarde muitas vezes e sair para fotografar. E aí eu comecei, com esse tipo de fotografia, a tentar utilizá-la para mudar um pouco a perspectiva no tocante à imagem do nosso estado. A imagem de Alagoas. Exatamente. Eu sou daqueles ferrenhos defensores e extremamente fico contrariado com aquelas notícias negativas que sempre se linkam o estado de Alagoas ou a capital de Maceió. Quando é um negócio ruim, já sai logo no Brasil inteiro. Exatamente. A imprensa nacional mexe em fazer isso. E agora com essa coisa da capital mais violenta do Brasil, então a gente sempre está nas manchetes com essa frase, né, negativa. Mas eu acho que existe todo um outro lado, né, que não deve ser deixado de lado e esquecido, que é o lado das coisas boas que nós temos, e temos muita coisa boa. E é isso que eu tento mostrar através do meu trabalho com fotografia. Trazer o resgatar nas pessoas aquela coisa da autoestima e do orgulho de ser alagoano. Ou seja, dele falar com orgulho do lugar onde ele nasceu e se criou e vive até hoje. Nós somos tão penalizados, para você ter uma ideia, a Daniela, aquela bandeirinha que atuou no jogo do CRB contra o São Paulo, ela foi praticamente crucificada. Exatamente. Pregaram para Cristo, né, como diz a história. Então a gente sempre tem isso, né? A gente sofre um pouco eu diria até que com um pouco de preconceito. Né? Quando a gente visualiza em relação às outras áreas do país. E eu luto um pouco contra isso. Eu acho que nós temos, inclusive, acho que há 1 ano e meio, houve um concurso online, né? E na internet colocaram para se escolher a capital mais bonita do Brasil. E Maceió ganhou. Isso é uma coisa que foi divulgada. Eu lembro, Maceió ganhou como capital mais bonita do Brasil. Inclusive à frente dos cariocas, que ficaram indignados com a escolha. E ressalte-se que, proporcionalmente, a população, por mais que ficasse 24 horas à frente do computador, não teria como ter tanto voto assim. Então, o que nós enxergamos ali com aquele número
é que não só pessoas de Alagoas pessoas voltaram, de mas fora pessoas de também. fora que já estiveram aqui reconheceram, digamos assim, que o estado e a capital é lindíssima. Isso aí é... Nós temos as praias mais bonitas, temos paisagens lindíssimas. Eu conheço mais de 10 estados do Brasil e não conheço algum que vai de frente com Alagoas. O nosso litoral é privilegiado. Eu conversava isso há uns dias com um colega de Recife, que estava aqui, nós estávamos almoçando, e ele estava comentando isso. Maceió tem uma característica interessante e peculiar, que é o fato de você se deparar com um mar, muitas vezes azul, né, uma cor lindíssima, dentro da cidade. Em alguns estados vizinhos, eles têm também um litoral bonito, mas você tem que se afastar um pouco da cidade. Ver aquela, né? aquela cor bonita. Exatamente. Nós somos privilegiados porque nós temos, tanto fora da cidade como dentro da cidade, você tem um mar lindíssimo. Né? O mar de Ponta Verde e Pajuçara ali, quando está a maré baixa, então, é uma coisa encantadora. E encanta a nós que estamos aqui todos os dias. Né? E a quem vem de fora. E a quem vem de fora, então, fica realmente deslumbrado. Esse seu trabalho, ele vai ficar em exposição ou está apenas em sites online? Eu divulgo meu trabalho no meu site, né, que é julianopessoa.com.br, e através da minha página e do meu perfil no Facebook, que é Juliano Pessoa. Juliano Pessoa, na busca, as pessoas conseguem chegar até a minha página. E algumas páginas dentro do Facebook que são voltadas para a divulgação das belezas de Alagoas. Tem Paixão por Alagoas, que é até de um colega que é fotógrafo também. Tem Eu Curto Maceió. Tem algumas páginas voltadas para esse tipo de proposta que compartilham fotos minhas também de outros fotógrafos que se voltam um pouco mais para isso. No tocante à exposição, eu até estou meio que devendo, digamos assim, uma exposição. Está devendo a exposição para Alagoas? Há 1 ano e meio eu venho trabalhando nela, mas ainda não finalizei. Venho participando de algumas exposições coletivas. Inclusive, eu gostaria até de destacar para a população no modo geral que hoje à noite será a inauguração, a abertura do 3º Salão de Fotografia do Pierre Chalita, da Fundação Pierre Chalita, onde participarão diversos fotógrafos do estado. Cada um disponibilizou 3 imagens. Né? O tema é livre, né? Então, no caso, dentro do que eu fotografo, disponibilizei 3 imagens, junto com outros fotógrafos, e hoje será a abertura do salão. Ele vai de hoje até o dia 31 lá no deste mês, lá no Pierre Chalita. É aberto ao público, a entrada é franca, e hoje às 19 horas será o coquetel da abertura. E o seu projeto de confeccionar telas com fotos em papel especial 100% algodão? Pois isso foi uma ideia que me surgiu de um contato que eu fiz com alguns colegas fotógrafos de outros estados. Em São Paulo, por exemplo, isso já é muito bem difundido. Recife também já é um trabalho interessante em relação a isso, e eu resolvi trazer isso com mais força para aqui, para Alagoas. Porque eu acho que é uma forma, já que eu divulgo tanto o estado, a cidade, é uma forma da gente levar isso, digamos assim, até a residência das pessoas, né? Fazer com que você tenha um pouco da nossa cultura, um pouco das nossas paisagens, decorando a tua casa. Exatamente, e com material de extrema qualidade. As pessoas às vezes acham que é um papel fotográfico comum, mas não é. Na realidade, eu trabalho com papéis especiais, que são 100% algodão. Segundo informações dos fabricantes, eles duram mais de 100 anos. Então, são papéis utilizados em museus, por exemplo. Porque aquelas fotos antigas, com o decorrer do tempo, ficavam amareladas. Exatamente. Nesse caso, isso não acontece, porque o papel é feito para isso, para essa durabilidade maior. São papéis franceses e tem um papel alemão também que eu utilizo vez ou outra. Eu faço essas impressões numa galeria de artes em São Paulo e vez ou outra faço também numa galeria que há em Recife, que também trabalha com esse papel. Mas aqui no estado nós não temos esse tipo de material, só fora. Hoje em dia, 90% das telas que eu imprimo, eu faço a impressão numa galeria de arte em São Paulo, eles mandam para cá, e aqui eu emolduro. Eu tenho inclusive, geralmente uma parceria com a Moldura Minuto, que é uma loja especializada nesse tipo de trabalho, né? Porque eu sempre sugiro às pessoas, quando ela compra só a tela, sem ser emoldurada, principalmente uma pessoa de outro estado, eu sempre faço a sugestão dela buscar um local que trabalhe com moldura, mas que tenha todo esse esmero e cuidado necessário para poder tratar com a tela. Por quê? É um papel sensível, né? Então você não pode ter qualquer tipo de produto químico em contato com ele. O cidadão que está manuseando tem que estar de luva. Ele põe um fuan por trás do papel
para não ter problema com a umidade. Ou seja, tem que ter todo um aparato que as pessoas que trabalham de forma séria têm. No caso aqui, eu faço muito trabalho com a moldura minuto. Inclusive, tem algumas telas minhas ficam expostas lá à venda. Eu trabalho ou por encomenda ou por essas telas. Eu deixo geralmente 2, 3 telas lá e conforme elas vão saindo, eu vou trazendo novas telas para poder deixar lá. Inclusive lá, se alguém quiser conhecer o trabalho de perto e visualizar a textura do papel, como é que fica, hoje na Moldura Minuto há 3 telas minhas que estão lá a Moldura Minuto à venda. Fica na Álvaro Calheiros, Álvaro Calheiros, no mesmo lado dos Secos e Molhados ali, né? Um pouquinho antes, 30 metros antes. A fotografia hoje para você é um hobby ou você tem outra atividade paralela? Na realidade, a fotografia meio que surgiu e se firmou, né, como profissão, mas eu exerço outra profissão de formação. Eu sou administrador de empresa com habilitação em marketing. Estou concluindo o curso de Direito agora. E aí exerço a profissão de propagandista, né, num laboratório farmacêutico, na Pfizer. Exerço a profissão de propagandista. Sou dirigente sindical também, sou vice-presidente do Sindicato dos Propagandistas aqui no Estado. No Estado de Alagoas. Exatamente. E no meio de tudo isso surgiu a fotografia, exato, e virou profissão, né? É uma coisa que não há conflito com qualquer profissão, principalmente pelo tipo de fotografia que eu faço, que é uma coisa mais tranquila, que eu não tenho, se fosse para trabalhar com eventos e tal, seria mais complicado. Ainda poderia ter um conflito de agenda maior. No meu caso não, como eu foco muito paisagem você fotografa qualquer dia, qualquer hora da semana, que você tem uma folga na agenda e aí fica tranquilo. E é uma coisa que eu não pretendo deixar, inclusive, né? Fotografia, de fato, não. A Daniele acabava de conversar com você agora há pouco, que mostrava no tablet dela uma fotografia de uma paisagem. E você falava para ela que ali ela teria que madrugar. Exato, porque nós trabalhamos com a hora mágica, né? Como nós chamamos na fotografia, que é o nascer do sol e o pôr do sol. Então são os 2 horários, a gente tem uma qualidade de luz natural infinitamente bonita e apropriada para você trazer toda aquela riqueza de cores e de detalhes, de sombras e tal. Então são os horários que quem gosta de fotografar paisagem tem que gostar de acordar cedo, né, para poder pegar ter um olho mágico para ter uma boa fotografia? Eu não diria. Eu diria que é preciso gostar de sentir, né? É preciso ter um pouco de sensibilidade. Aí eu acho que é necessário. Eu costumo brincar sempre, quando eu estou ali fotografando, eu estou de fato em comunhão com a natureza que está ali à minha frente, né? Eu, por exemplo, não consigo sair para fotografar, descer do carro, pegar a máquina e já sair clicando. Eu não tenho esse hábito. Eu chego geralmente um pouco antes do horário que eu pretendo fotografar. E geralmente quem trabalha com paisagem tem que se planejar um pouco. Eu chego um pouquinho antes, caminho um pouco no local onde eu vou fotografar, sinto o local, né? Olho mais ou menos como é que eu pretendo compor a imagem. E o que é que você quer fazer, né? E aí depois eu paro para fotografar. Tem um fotógrafo brasileiro que é nosso grande ícone hoje na fotografia brasileira, que é Sebastião Salgado. E um dos últimos trabalhos dele agora, que virou exposição, um livro, né, que é Gênesis, ele se voltou para a natureza, que não era o que ele se debruçava muito. E ele fez um trabalho lindíssimo. E aí, numa das entrevistas dele, eu estava assistindo, ele falava disso, que ele precisa desse momento de concentração, né, desse link com a natureza antes de fotografar. E eu tenho muito disso também, eu não consigo sair no automático, digamos assim, né? Então eu preciso de um tempo para me conectar com tudo aquilo ali e aí deixar a coisa fluir. Mas de repente você vê uma paisagem bonita e aquela ali vai dar uma boa fotografia. Não, aí sim. O treino do olhar, aí sim, a gente é meio que automático, né? Você vai aguçando cada vez mais o teu olhar. Então, se eu estiver dirigindo, muitas vezes, eu passo por um local e eu consigo compor uma imagem, vamos dizer assim, né? E olhando para aquilo ali, eu visualizo mais ou menos como é que eu gostaria de compor aquela imagem. Já aconteceu N vezes de eu estar dirigindo com a máquina no carro, não tenho esse hábito, mas às vezes outra máquina estava no carro, de eu passar no local, visualizar, fazer o retorno e parar ali para fazer uma foto. E é aquela coisa, de tanto você treinar isso, né, de sair para fotografar, de fazer a composição de imagem, você vai aguçando o teu olhar e a percepção fica mais ampla, né? Essa semana eu estava em casa e eu olhei para essa planta aqui, eu digo, essa planta com a gatinha vai ficar uma fotografia bonita. Deu isso aqui. Olha só que legal. Olha só. Muito legal. E é isso, é como eu digo, fotografia é isso. E aí vem do teu contato com os animais, né? Da tua sensibilidade, você é muito voltado para isso, tem blog, tem programa sobre isso. Então,
É uma coisa que mexe contigo, né? Que te emociona, e aí fotografia é isso, é como eu digo, a técnica, toda e qualquer pessoa que parar para estudar um pouquinho, para ler, para fazer um curso, ele vai aprender a técnica. O que diferencia é a sensibilidade. Eu tenho na linha o professor Davis, professor do SESMAC, que está querendo dar palavrinha para o amigo também. Professor Davis, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Não sei se Juliano lembra de mim, mas sou meu aluno na FAM. Lembro sim. Satisfação em falar contigo, Davis. Muito prazer. É bom saber que a gente tem esses talentos em Alagoas, né, Moreira? Exatamente. Não sei se o Juliano também não sabia, mas eu já venho acompanhando o trabalho dele. Eu também adoro natureza, fotografia. Que legal. Eu queria dar esses parabéns, porque a gente precisa muito desses talentos, Juliano. Parabéns pela inspiração que você teve. Tendo hobby, eu também tenho os meus. E eu só tenho assim, muito prazer de ter contribuído um pouco para a sua formação. Muito obrigado e agradeço por acompanhar. Foi bom falar contigo, faz alguns anos que a gente não se encontra, né? Desde o fim da faculdade. Bom saber que você está bem. E é isso, obrigado aí. E você de certa forma tem participação nisso também, porque a nossa carreira ela é construída ao longo dos anos e todos aqueles professores que passam por ela contribuem com a sua parcela. Obrigado, Davis. Então, um abraço, Moreira. Um abraço grande, Davis. É o filho do nosso saudoso Fragonais. Esse é uma figuraça fantástica. Foi meu professor quando eu fiz administração em marketing. Ele foi meu professor, lecionava marketing, inclusive. É um cara fantástico. Eu outro dia entrevistei aqui a fotógrafa Lil Vanderlei. Isso. Ela que é especialista em fotografar animais. E eu vendo as fotografias, o trabalho dela, Lil, você parece que fotografa com a alma. Você busca a alma do seu fotografado. E é isso que a gente estava falando, né? A gente vai em conta aquilo que a gente estava falando da sensibilidade e do que te toca, né? Às vezes tem colegas que adentram na fotografia e querem migrar para uma área por alguma visão, às vezes até um pouco comercial, mas de repente não é o que toca a ele, né? Não é o que mexe com ele aquilo ali. De repente, se ele abrir um pouquinho o leque para buscar mais... O que é que mexe mais com ele? Exatamente. O caso da Lil é uma amiga querida, inclusive. Eu conheço a Lil antes de eu fazer parte da fotografia. Ela também, que nós trabalhamos... Ela trabalhou no ramo que eu trabalho, né? Ela foi propagandista já. E aí, é um talento que surgiu aí. E ela tem uma ligação muito grande com animais, né? Exatamente. Então, assim, ela buscou associar o trabalho dela com a fotografia junto a uma coisa que mexe muito com ela como ser humano, como pessoa. Então, não há como dar errado essa química, digamos assim. É meio do que eu busco. Eu sou um apaixonado pela natureza, eu adoro contemplar a natureza. Então, eu busquei associar o que eu faço com a fotografia a tudo isso. E buscando fazer dessa forma, eu acho que ninguém erra, né? Quando a gente, de fato, faz alguma coisa que mexe com a gente, verdadeiramente, eu acho que a gente não tem como errar. E a Lil está de parabéns, realmente o trabalho que ela vem desenvolvendo é fantástico. E como nós conversamos, ela é discípula da Aninha Clark, né, que é outra fotógrafa fantástica, especializada também em cavalos, ou seja, voltada para animais. A Aninha é professora hoje, né, ela leciona, e é uma pessoa fantástica, um profissional de mão cheia. E a Lil seguiu bem os passos, seguiu o mesmo passo, e está aí se destacando. O que eu acho interessante e bonito é aquela pessoa que gosta de fotografar as paisagens lá do fundo do mar. Exato. Mas ali você tem que ter um equipamento próprio, né? Eu fico morrendo de inveja também quando eu vejo alguma reportagem num programa de TV e que são imagens belíssimas, né? Pois é, a natureza ali é fantástica, mas você tem que ter um equipamento apropriado para aquele tipo de fotografia, trabalho, né? E que não é barato. Não é barato, na realidade. A fotografia, qualquer equipamento que você queira adquirir, ele é um pouco salgado, principalmente os equipamentos mais profissionais, né? Voltado para a linha profissional. E aí a gente fica, às vezes, com água na boca, mas não tem como fazer. Fica só assistindo. Você já pretende a médio prazo fazer essa exposição? Eu tô pensando, a minha pretensão é até o fim desse ano. Até o final desse ano eu quero ver se eu busco um espaço. Eu já comecei a fazer alguns contatos do espaço agora. Antes eu demorei um pouco porque eu estava com dificuldade na confecção das obras, porque eu pretendo trazer as telas que eu confecciono comercialmente, né? Porque eu quero trazer a exposição e a exposição toda estará à venda, vamos dizer assim. Então é um material fim, né? Às vezes alguns colegas fazem uns painéis, mas que é um painel que você não tem como trabalhar depois para venda.
Então, já que há o custo de confecção, eu quero ver se eu faço já no papel que eu utilizo e já trazer a tela de fato que a gente trabalha comercialmente. E aí eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou na etapa agora do local, né, para poder ver um espaço interessante para a gente montar isso, e venho trabalhando nos bastidores, venho fazendo alguns contatos. Eu fui a São Paulo umas 2 vezes no mês passado, tive contato com essa galeria que eu faço as impressões, meio que a gente fechou uma parceria e a coisa está andando. Até o final do ano eu quero ver se eu finalizo isso e trago a exposição definitivamente. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho, Juliano Pessoa, e sucesso nessa empreitada, e vamos torcer para a gente visitar a exposição daqui no final do ano. Muito obrigado, eu agradeço o espaço e, se Deus quiser, no final do ano ela está saindo. E o telefone para contato, para alguém que está nos ouvindo aqui, quer entrar em contato com o Juliano Pessoa para saber como é o Alagoas pelo olhar apaixonado em Alagoana. O meu telefone é 9304-4444. E o site? O site é julianopessoa.com.br ou pelo Facebook Juliano Pessoa. Ele coloca na busca, ele encontra de maneira fácil. Ok, sucesso, boa Muito sorte. obrigado, para você, Moreira. tá? Até mais.